Audioleitura. Parte 2. Guia orientador para a elaboração da Análise de Impacto Regulatório, AIR, na ARCESP. Análise de Impacto Regulatório, AIR, na ARCESP. Anexo 1º. Modelo de Relatório de Análise de Impacto Regulatório. Veja o modelo no documento acessado a partir do link disponível na descrição deste vídeo de audioleitura. Anexo 2º. Ferramentas recomendadas. Técnica dos 5 porquês. A ferramenta tem como resultado esperado a identificação da causa raiz de um problema, uma vez que, de modo geral, as pessoas costumam atuar no efeito, ou seja, na consequência ou resultado do problema ao invés de atuar na sua verdadeira causa, o que torna a atuação ineficaz levando o problema a se repetir. Os 5 porquês ajuda na investigação da causa para que seja encontrado o que realmente levou o problema a acontecer, possibilitando a realização de ações que de fato o eliminem. A ferramenta consiste em perguntar 5 vezes o porquê de um problema ter ocorrido, a fim de descobrir a sua real causa, ou seja, a causa raiz. Na prática, pode ser que não seja necessário perguntar 5 vezes por quê, ou que seja necessário realizar mais de 5 questionamentos para identificar a causa raiz de um problema. Não há uma regra para isso, e apesar de o criador da ferramenta, Sakichi Toyoda, afirmar que 5 é o número ideal de vezes, depende muito do contexto de cada situação. Devido ao foco de utilização da ferramenta ser a identificação da causa raiz, os 5 porquês pode não ser adequado para resolver um problema muito complexo ou crítico. Para a aplicação da ferramenta, as seguintes etapas devem ser seguidas. Etapa 1. Identifique o problema e agende uma reunião com os principais envolvidos, afetados pelo problema. Etapa 2. Pergunte, por quê? Após o alinhamento do problema, os questionamentos podem ser iniciados. É importante combinar com os participantes para que todos contribuam com o seu melhor e sejam honestos e sinceros durante esse trabalho, e explicar como 5 porquês funciona. Definir um mediador para a reunião a fim de facilitar a dinâmica das discussões, ou até mesmo fazer anotações dos questionamentos e pontos levantados é indicado. Apesar da ferramenta ser simples, a análise não deve ser simplista. Ao finalizar a atividade 5 porquês, para tratar a causa raiz descoberta, sugere-se a elaboração de um plano de ação para tratar o problema e evitar a sua reincidência. Espinha de peixe, diagrama de Ishikawa. A ferramenta foi desenvolvida com o intuito de facilitar a visualização das fontes de um problema, para simplificar a análise de causa e chegar à causa raiz desse. Preenchido, o diagrama é uma exibição do nível de compreensão do problema. Quanto maior o número de ramificações no diagrama, mais profundo é o entendimento e detalhamento da ocorrência do problema. A ferramenta é usada para encontrar, organizar, classificar, documentar e exibir graficamente as causas de um determinado problema, agrupados por categorias, que facilitam o brainstorming de ideias e análise da ocorrência. Como as causas são hierarquizadas, é possível identificar de maneira concreta as fontes de um problema. Um brainstorming com a equipe pode incentivar uma análise aprofundada sobre o problema, que envolva a maioria de suas possíveis causas. Algumas palavras-chave utilizadas na elaboração do diagrama de Ishikawa são: efeito, aquilo que é produzido por uma causa, resultado, consequência. Problema, dificuldade na obtenção de um determinado objetivo ou resultado esperado, situação difícil que pede uma solução. No diagrama de Ishikawa, é como que o problema apareça como uma pergunta. Causa, origem, motivo, razão de algo. Causa primária ou principal, causas mais notáveis, causas de primeiro nível que agruparão subcausas. Causa secundária, subcausas das causas principais, ramificação das causas principais. O método do Ishikawa parte da hipótese de que para cada problema há um número limitado de causas primárias ou principais, secundárias, terciárias, e assim sucessivamente. Por ser elaborado inicialmente para sistemas industriais, as causas são agrupadas em 6 categorias, que são conhecidas como 6 M's. Máquina, materiais, mão de obra, meio ambiente, método e medidas. 1. Definir o problema que será resolvido. 2. Fazer um brainstorming com a equipe usando a pergunta por que este problema aconteceu, relacionando com cada uma das categorias 6 M's. 3. Analisar as causas perguntando, por que essa causa aconteceu? Criando ramificações de causas e subcausas para gerar um diagrama mais completo com níveis mais profundos de causas. 4. Analisar dados e evidências das causas que foram identificadas na construção do diagrama para chegar à causa raiz. 5. Criar planos de ação para eliminar a ocorrência ou mitigar os efeitos da causa raiz. Tempestade de ideias brainstorming. É uma ferramenta para a geração de novas ideias, conceitos e soluções para qualquer assunto ou tópico num ambiente livre de críticas e de restrições à imaginação. Essa ferramenta é útil quando se deseja gerar em curto prazo uma grande quantidade de ideias sobre um assunto a ser resolvido, possíveis causas de um problema, abordagens a serem usadas ou ações a serem tomadas. Consiste em uma geração livre de ideias, num espaço de tempo que costuma variar entre 30 e 60 minutos, podendo durar mais ou menos, dependendo da complexidade do assunto e da motivação da equipe. Geralmente é um trabalho em equipe, mas pode também ser individual. As equipes variam entre 4 e 8 pessoas. Para utilizar essa ferramenta. Primeiramente,
Prepare o grupo. Na preparação do grupo, dedique tempo suficiente para esclarecer os propósitos da sessão de tempestade de ideias. É importante seguir as seguintes regras. 1. Suspensão do julgamento. Estão proibidos os debates e as críticas às ideias apresentadas, pois causam inibições e desvios dos objetivos. 2. Quantidade é importante, quanto mais melhor. 3. Liberdade total. Nenhuma ideia é suficientemente esquisita para ser desprezada. Pode ser que ela sirva de ponte para ideias originais e inovadoras. 4. Mudar e combinar, em qualquer momento. É permitido que alguém apresente uma ideia, quer seja uma modificação ou combinação de ideias já apresentadas por outras pessoas do grupo. Contudo, as ideias originais devem ser mantidas. 5. Igualdade de oportunidade. Assegure-se de que todos tenham a chance de apresentar suas ideias. Em segundo lugar, defina o problema. A precisa definição do problema é um dos pontos mais importantes e, constantemente, um dos mais negligenciados. Descreva o problema ou assunto para o qual estão procurando ideias e assegure que todos o tenham compreendido. Evite que o grupo tome direção equivocada. Uma boa medida é escrever a definição e disponibilizá-la para todos. Continuando, depois. Geração de ideias. Nesta etapa as ideias são criadas e anotadas. A quarta fase então é a da consolidação das ideias. Reúna as ideias afins e as classifique em temas e categorias. Dentro de cada categoria, procure combinar as ideias similares e eliminar as duplicidades. Selecione as melhores ideias para serem analisadas, melhoradas e aproveitadas. Dê ao grupo um retorno sobre o resultado final da tempestade de ideias e mostre como suas contribuições foram preciosas. Mapeamento das atividades que envolvem o problema. O mapeamento de atividades que envolvem o problema ou mapeamento de processos é uma técnica usada para mapear visualmente os fluxos de trabalho e os processos, através de um fluxograma. O objetivo do mapeamento de processos é comunicar, de maneira concisa e direta, como um processo funciona. Ao mapear um processo do começo ao fim, é possível ter uma melhor compreensão de como ele funciona e identificar ineficiências ou fazer melhorias. O mapeamento de processos é útil em situações nas quais é preciso comunicar um processo complexo, resolver um problema recorrente dentro de um processo, ou coordenar as responsabilidades de vários membros da equipe. As etapas abaixo podem auxiliar na criação de um fluxograma. Etapa 1. Identificar o problema ou processo a mapear. Etapa 2. Fazer uma relação das atividades envolvidas. Etapa 3. Escrever a sequência das atividades. Etapa 4. Desenhar o fluxograma usando símbolos de mapeamento de processos. Etapa 5. Finalizar e revisar o fluxograma com outras partes interessadas envolvidas no processo para se assegurar que todos o entendem e concordam com a maneira como o processo foi mapeado e verificar se nenhuma etapa foi esquecida e de que não há redundâncias ou ambiguidades. Etapa 6. Analisar o fluxograma e identificar melhorias. Árvore de problemas. A árvore de problemas tem como objetivo revelar as principais causas dos problemas identificados nas empresas e organizações. Ela concentra-se nas relações de causa e efeito e causa-raiz, considerando que problemas podem causar outros problemas, e para isso existem diversas causas, consequências ou efeitos, identificando em qual ponto o projeto deve atuar, perseguindo os seguintes objetivos. Identificar o problema e seu contexto. Avaliar as possíveis causas e efeitos. Buscar os porquês das causas. Separar o grupo de causas e o grupo de efeitos do problema. Montar os objetivos do projeto de intervenção. Com esse levantamento é possível criar estratégias para se atingir o objetivo geral, oposto das causas, para solucionar os problemas reconhecidos. Para montar uma árvore de problemas, primeiramente deve-se começar definindo os objetivos, os quais devem ressaltar o que o projeto pretende de forma geral, objetivo geral, e a forma que ele fará isso, objetivo específico. Este item deve ser elaborado de forma clara. Nele, deve-se pontuar o que se pretende atingir e as mudanças que precisam acontecer através do projeto. Durante a execução do trabalho, é importante atentar-se aos seguintes quesitos. Coerência com a metodologia, seja em termos de conteúdo ou de possibilidades efetivas de ser alcançado. Coerência com a justificativa. Definido de acordo com a viabilidade. A primeira etapa para desenhar a árvore de problemas é identificar o problema central, o qual será o tronco da árvore. A partir desse problema devem ser identificadas suas causas. Após fazer um levantamento das causas, deve-se pensar na solução para essas causas. A pergunta a ser feita nesse momento é: quais são as consequências desse problema? Dessa forma, a árvore de problemas vai sendo construída, identificando as causas e as consequências daquele problema. A ideia é ter o máximo de informação possível sobre todas as causas e consequências para que a solução seja mais assertiva. Mapa de atores. Resultado esperado: mapeamento dos atores em torno do desafio a ser trabalhado, classificação deles segundo a proximidade com a situação problema e identificação das trocas de valor. Como fazer? 1. Posicione os atores no mapa distribuindo segundo seu papel em relação ao desafio. Público-alvo: principais atores afetados pela situação problema. Atores diretos:
Atores com maior envolvimento na situação problema. Atores indiretos. Atores com menor envolvimento na situação problema. 2. Desenhe setas para identificar os valores trocados entre os atores. 3. Utilize uma seta por vez, início da seta como o ator que entrega algum valor e a ponta da seta como o ator que recebe. 4. Valor trocado. Escreva sobre a linha da seta qual é o valor que é provido. No quadro na imagem, vista no documento acessado pelo link na descrição deste vídeo, são exemplificados alguns exemplos de valores trocados. Fonte: Superintendência Central de Inovação e Modernização Institucional, Coletânea de Inovação e Modernização na Gestão Pública. Matriz de Stakeholders. Para elaborar uma matriz de stakeholders, algumas perguntas podem auxiliar na obtenção de informações que não podem faltar. Quem são os stakeholders? Que tipos de ganhos podem ser gerados para eles? Quais são? Quais são os níveis de poder? Quais são seus interesses? O que é possível aprender com eles? Com esses dados, foi gerado um bom material para começar a criar o documento visual. Passo a passo. 1. Faça uma análise de stakeholders. Para fazer uma análise de stakeholders, identifique e liste todas as partes envolvidas. Depois, uma dica é entrevistá-los para descobrir as suas maiores dores, as suas expectativas e os seus principais problemas ou desafios. 2. Organize sua matriz de stakeholders. A matriz de stakeholders é um documento visual que auxilia na organização das partes interessadas por poder e influência e interesse. O objetivo é manter engajados os stakeholders com mais poder, enquanto aprendem com aqueles que não têm poder, mas têm interesse. A matriz é dividida em 4 quadrantes. O eixo horizontal corresponde ao nível de interesse. Já o eixo vertical corresponde à influência e ao poder. Cada quadrante consiste em matriz construída com base no exemplo de matriz de stakeholders, compartilhado por Alex Corcioli em sua aula para o curso de Product Discovery da PM3. Que 1. Muita influência e poder, pouco interesse. O primeiro quadrante, canto superior esquerdo, abriga os stakeholders com muita influência e poder e pouco interesse. Nesse caso, é recomendável entender as necessidades desses stakeholders e atendê-las, com o objetivo de tentar aumentar o nível de interesse dessas pessoas para incluí-las em Q2. Q2. Muita influência e poder, muito interesse. O segundo quadrante, canto superior esquerdo, abriga os stakeholders com muita influência e poder e muito interesse. Nesse caso, eles são pessoas-chave. Os esforços devem ser concentrados nesse grupo, envolvê-lo nas tomadas de decisão, engajá-lo e consultá-lo regularmente. Q3. Pouca influência e poder, pouco interesse. O terceiro quadrante, canto inferior esquerdo, é composto por pessoas com pouca influência e poder e pouco interesse. O recomendado é que esses stakeholders sejam mantidos informados por meio de comunicações gerais, boletins informativos, e-mail, etc. Além disso, mobilize esforços para levar essas pessoas ao Q4. Q4. Pouca influência e poder, muito interesse. O quarto quadrante, canto inferior direito, abrange stakeholders com pouca influência e poder e muito interesse. Nesse momento, deve ser demonstrada consideração e manter essas pessoas informadas e consultar as áreas de interesses.